Olá, líderes de células, que alegria poder me dirigir a você, meu irmão, minha irmã, para compartilharmos uma palavra tão tremenda. Aliás, a palavra mais fantástica que existe é a palavra de Deus. E nesta semana nós vamos voltar para a palavra a partir desse estudo ministrado pelo pastor Jefferson. Pastor Jefferson e sua esposa Luciana. Pois é, eles nos ministraram a partir do tema O Legado de Mulheres Notáveis. Os textos básicos para este estudo são 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, e também 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso de número 15. Nestes dois textos, o apóstolo Paulo, ele exalta a fé vivida por Loide, a avó, e por Eunice, a mãe de Timóteo. Mas ele também lembra a Timóteo de quem ele era, ou seja, de quem ele foi formado desde a infância, não só pela fé de sua avó, mas também pela fé de sua mãe. E agora, tendo como um pai espiritual a própria figura do apóstolo Paulo. Pois é, Pastor Jefferson, ele iniciou o seu estudo, a sua pregação, compartilhando as memórias de sua infância. Não só ele, como também a sua esposa. Eu me lembro do pastor Jefferson ter falado que o seu pai saía, ambos ali morando no sítio, ele saía, ele trazia então as carnes para defumá-las sobre o fogão de lenha, enquanto a sua mãe contava histórias bíblicas e orava, e aquele contexto, aquele ambiente ao redor do fogão, até hoje lhe traz memórias afetivas, sensitivas e memórias de fé que com certeza vão perdurar para toda a eternidade. Quando nós falamos de legado, nós estamos falando de um conjunto de princípios, de valores, de algo muito profundo que representa a espinha dorsal, o DNA de uma família, algo que é transmitido em vida de pai para o filho, ou mesmo de um avô para o neto. Enfim, parece-nos que quanto mais o tempo passa, mais as famílias vão se desintegrando, vão desenvolvendo relações superficiais e com isso, a construção dos legados se torna cada vez mais desafiadora. Deixa eu dizer para você, querido líder e prezada líder, a responsabilidade de construir legados não é primeira da igreja, mas é dos pais, é daqueles que exercem responsabilidade paterna e materna, porque os legados se constroem, sobretudo, nas famílias. Então é muito importante você iniciar esse estudo não só definindo essa ideia de legados que vai muito além de um conjunto de regras, mas sim de uma construção de uma cultura de vida. Então é muito importante você sugerir que os participantes da sua célula se lembrem também da sua infância e compartilhem um pouco. Sabe, aquela pessoa que já casou, mas ela se lembra ainda do sabor do arroz da mãe ou do bolo de fubá da avó? Mas não só isso, vamos fazê-los pensar se eles trazem consigo legados de fé, valores, princípios que chegaram até eles, dos quais eles se lembram. Valores esses que foram construídos na sua infância. Vale a pena dedicar alguns minutos no início da célula para ouvir essas experiências, esses ensinamentos recebidos desde a infância. Loide e Eunice, com certeza, elas educaram Timóteo, pensando em formar nele um grande homem de Deus. E elas tiveram êxito nesta tarefa, porque Timóteo se transformou num dos principais líderes da igreja primitiva no primeiro século, apesar de sua juventude. Inclusive, Paulo, ele escreve em uma de suas cartas dizendo: olha, Timóteo, não seja negligente com o dom que há em você, não fique acanhado por você ser jovem, se for necessário, repreende, exorta com amor, mesmo pessoas mais velhas. Então, essas mulheres, a mãe e a avó de Timóteo, elas com certeza colocaram nesse processo de educação uma intenção de formação dos valores do reino de Deus na vida deste moço. Paulo, mesmo na prisão em Roma, ele então escreve a Timóteo, tentando lembrar Timóteo não só das suas raízes da infância, mas de todos os ensinamentos que ele tinha recebido do próprio apóstolo, para que ele pudesse colocar novamente
esta igreja, possivelmente a igreja de Éfeso, nos trilhos, já que havia ali desafios internos e externos que, de alguma forma, fragilizavam a fé genuína desta comunidade. Muito bem, as mulheres notáveis de hoje, Lloyd e Eunice, elas nos ensinam a partir de 3 referências, 3 práticas. A primeira, uma fé genuína. Elas praticaram, elas viveram uma fé genuína. Segundo, elas ensinaram e praticaram a palavra. Ensinar e praticar. Vamos nos lembrar que principalmente crianças aprendem muito mais pelo exemplo, pela prática, pelo concreto, do que pelas palavras em si. E por fim, elas apresentaram um testemunho solene. A pregação fez referência inclusive ao texto de Atos, capítulo 16, verso 1, um texto que pode ser usado também como referência desta cultura de ensino judaica, sobretudo, está em Deuteronômio, no capítulo 6, versos 6 e 9. Tendo como base esses pressupostos, então é importante que você direcione a sua célula a partir de 3 perguntas. A primeira, como vimos hoje, nem todas as pessoas elas receberam esse legado de fé, a exemplo do pastor Jefferson e da Luciana. No caso de pessoas que não tiveram uma infância cristã saudável, que não cresceram na igreja, como essa situação ou essa ausência de um legado, ela pode ser compensada? Será que temos que simplesmente aceitar isso como destino, já que eu não tive uma herança de fé, agora não há mais o que fazer? O que pode ser feito? O que se eu não tive esta herança de fé da minha infância, o que eu posso fazer para compensar isso hoje? O que nós podemos fazer para compensarmos essa ausência de referências na sociedade moderna? Pois é uma pergunta que deve ser respondida pelos participantes da célula. E a responsabilidade maior tem que recair sobre cada um. Eu não posso simplesmente ficar chorando o leite derramado. Eu não posso simplesmente dizer que eu estou numa sociedade onde não há referências. Eu não posso dizer que eu sofri abusos e mais abusos na infância e que por conta disso o meu destino terrível já está traçado. Não, eu posso, através da minha fé em Jesus Cristo, uma fé genuína em Cristo, de uma nova vida em Cristo, eu posso quebrar esse ciclo de pecado. Eu posso fazer diferente com os meus filhos, ainda que eles já estejam na adolescência ou quem sabe na fase adulta. Novas referências podem suplantar as primeiras, ainda que sejam terríveis. Então, coloque-se diante de Deus, não a partir de uma condição meramente passiva, de alguém que não tem nada a fazer, porque não teve uma herança. Que você possa dizer: Deus, Tu és a minha referência. Eu sei que o Senhor faz novas todas as coisas, me ajude a partir do Teu exemplo, construir esse legado na vida das pessoas que estão ao meu redor. Segunda pergunta, o estudo falou sobre fé genuína, uma fé genuína presente na vida de Lloyd e de Eunice. Vamos pensar um pouquinho de que forma prática nós podemos mostrar essa fé genuína na sociedade, dentro da nossa casa, com os nossos filhos, vivendo a realidade, a rotina do casamento. Como podemos viver uma fé autêntica? Ou seja, uma vida que ela não se divide em momentos espirituais ou carnais, ela simplesmente é uma vida cristã e totalmente cristã. Você, como um solteiro, uma solteira, pense um pouquinho. Quais são esses exemplos que vão revelar a sua fé em Cristo? Quais são os desafios de viver a fé como solteiro, como solteira? E por fim, a falta de uma figura paterna tem sido a causa do caos social. Pastor Jefferson apresentou algumas pesquisas com alguns dados alarmantes, dados esses que são decorrentes justamente da omissão dos homens, da omissão dos pais, essa falta de hombridade, essa falta de exercimento da paternidade dentro do lar. Então, diante desse contexto, desse desafio, e diante dessa responsabilidade que Paulo nos apresenta, como nós podemos, enquanto homens e pais, marcar presença e construir um legado de fé dentro do nosso lar? É o momento da célula para chamar a responsabilidade dos homens.
É um momento da célula para realmente pensarmos como nós temos um papel definitivo na vida dos nossos filhos e da própria sociedade, exercendo o sacerdócio que Deus nos confiou. Que assim o Senhor Jesus nos abençoe e nos conceda uma semana de estudos maravilhosos, edificantes, para a sua glória e para o seu louvor. Deus te abençoe muito, querido líder e prezada líder. Até a próxima. Tchau, tchau.